Ajoelha. Senhor, nós estamos aqui, abençoa nós, abençoa esse culto, abençoa todos aqueles que estão desejando, todos os lares. Te peço por Deus. Amém. Amém. Quarta-feira passada. Natal. Foi Natal? Você foi no Natal? O que você ganhou no Natal? Hã? Um ID? Ah, um ID de pelúcia? Você gostou? Sim. Ah, que legal, viu? Quem ganhou presente de Natal aí? Ó, todo mundo ganha presente de Natal. É bom, né? Ganhar presente, né? Aquele pinheirinho lá, ali a gente colocou algumas coisas de doação, lembra, né? Aquele dia, né? Então hoje a gente o Eric vai colocar um desenho ali, que eu achei bem interessante esse desenho, a forma de como ele conta sobre o Natal. Oramos, muito obrigada, meu Deus, por esse dia tão maravilhoso que o Senhor fez. Desculpa por nossos pecados e nossas falhas, cuide de todos nós. Que nós venha sempre ser humilde, que nós nunca venha sair do caminho de Deus. Nunca venha faltar alimento. É tudo que eu te peço em nome do nosso Filho amado, que reina para todos sempre. Amém. Amém. Querido Deus, mais uma vez, nós estamos aqui com a Sua Palavra, e a Sua Palavra significa muito para nós, porque nós queremos ouvi-la, mas também queremos obedecê-la. Ele esteja conosco nesse momento, através do Santo Espírito, falando o que devemos ouvir e nos ajudando a mudar aquilo que precisa mudar. Precisamos de Ti a cada instante, e vem estar conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Eu me sinto bastante feliz de estar na minha igreja. Minha igreja de forma... Nossa igreja, né? A igreja de Deus. Eu estive fora e lá eu tive a oportunidade de pregar, como eu já falei para algumas pessoas aqui na quarta-feira. Quando eu saí daquela igreja lá de Medianeira, eu era ainda bem pequeno, não era tão assim, mas não tinha tido muita oportunidade de pregar naquela igreja. E depois disso aconteceram muitas coisas, eu sempre estava lá, mas nunca preguei naquela igreja. Nesse ano, eu cheguei lá e uma pessoa me procurou e falou assim, eu gostaria que você pregasse amanhã. Mas ele falou no sábado comigo, eu gostaria que você pregasse amanhã. Aí eu disse para ele, olha, eu estou aqui, não trouxe roupa adequada. A mensagem eu também não trouxe, mas eu tenho mensagem. Mas eu acho que eu vou passar, deixa para outra hora. Daí ele falou assim, não, você precisa falar. E eu vim para cá, fiquei pensando, né? Por que Deus me chamou agora para falar, né? Mas eu fui lá e fiz uma mensagem, trouxe uma mensagem. Não é uma mensagem minha, é uma mensagem de Deus. E eu trouxe uma mensagem de Deus também para a igreja, para a minha igreja. Para mim, eu senti muito feliz no convite. E quando eu terminei, ele veio e falou assim, então na próxima vez que você vir, você venha pronto para pregar de novo. Tá bom. Irmãos aqui já estão cansados de me ver aqui na frente, né? Agora, último dia, último sábado do ano, você vai ver quem? Eu de novo. Na verdade, irmãos, nós não escolhemos. Deus ele fala para nós várias coisas que nós devemos transmitir. Transmitir lá fora, transmitir aqui dentro. E eu acho interessante como que Deus ele age. Porque eu vou dizer para vocês assim, cada dia você não tem uma luta para vencer. Cada dia você não tem, às vezes chega uma tentação bem próxima de você, você tem que vencer a tentação. Se eu falar para vocês que eu tive uma tentação, que eu tive que vencer depois do pôr do sol, mas na graça de Deus eu venci essa tentação. Porque o inimigo ele é assim, ele traz a tentação,
Se você cai numa tentação, sabe o que acontece? Ele vem no teu ouvido e desanima e fala assim: você vai fazer as coisas lá para Deus? Olha quem você é. Na verdade não é isso. Na verdade Deus, Ele que dá valor para a nossa vida, Ele que dá força para a gente vencer, e eu agradeço muito a Deus porque Ele me ajudou a vencer ontem à noite. Tá bom, irmãos? Eu não vim aqui falar minhas palavras, mas eu vim aqui falar uma palavra muito importante para cada um de nós analisarmos. Quando chega final de ano, aliás, deixa eu falar uma coisa interessante também, antes de eu começar aqui. Vocês notaram que o Samuel tirou oferta hoje, não sei se foi a primeira vez dele, talvez não. E a Aninha, né? A Aninha também não é a primeira vez não. Mas assim, são pessoas que foram colocadas, eleitas pela igreja, pela comissão de nomeação, eles foram lembrados porque são pessoas que estão ativamente na igreja aqui. Tem mais pessoas que podem fazer isso, tá? Se acaso o teu nome não foi colocado lá na comissão, vem falar com a gente, você trabalha. Eu acho tão bonito quando alguém vem e começa a fazer um trabalho assim. Hoje eu achei o dia mais lindo do ano todo, foi eles tirarem a oferta, orarem, fazer a obra para Deus, porque nós que vamos ficando mais velhos já estamos acostumados a fazer. Mas eles, quando vêm aqui, às vezes dá aquela tremidinha, eu sei como que é isso, né? Então assim, irmãos, vamos valorizar nossas crianças, nossos jovens que estão crescendo, vamos modernizar, vamos colocar eles para fazer uma obra para Deus, para que eles possam crescer também nesse caminho, tá bom, irmãos? Nós estamos falando hoje de reavivamento. Eu sei que você chega no final do ano, você pensa assim: o que eu preciso fazer para ficar diferente do que é? E aí você coloca várias coisas que você quer fazer diferente. Eu quero começar aqui, eu quero que vocês abram um livro de Crônicas. Segundo Crônicas, nós vamos ler aqui alguns versos de Segundo Crônicas. E esses versos vão falar para nós algumas coisas que aconteceram no passado, mas não é para deixar de acontecer. Algumas coisas que aconteceram no passado que fizeram com que as pessoas mudassem a sua atitude para com Deus. Sabe, irmãos? Eu gostaria que você pensasse bem na atitude que você tem tomado até hoje e qual que é a atitude que vai fazer você mudar para frente, para esse ano, para esses próximos dias. O que você precisa mudar? O que eu preciso mudar? Ou será que eu estou satisfeito do jeito que está indo a minha vida, ou será que eu preciso mudar? Eu, quando olho para a minha vida pessoal, irmãos, eu vejo que eu preciso mudar em muitas coisas. Eu vejo que essa mudança não é possível se eu ficar lutando sozinho. Eu preciso de Deus a cada instante, sabe? A cada instante mesmo. Então, eu vejo aqui que no passado nós tivemos algumas pessoas que tiveram alguns problemas. Veja bem, antes de se ter um rei em Israel, quem dirigia as pessoas e conversava com as pessoas era o próprio Deus. Mas vocês percebem que chegou um momento em que as pessoas elas falaram assim: não, nós queremos um governo aqui da terra, a gente fala todo dia com um rei, a gente quer alguém assim. Aí Deus falou assim: olha, tudo bem, vou respeitar a decisão de vocês, mas lembra que vocês vão ficar sob o jugo do rei. Ele vai colocar ali o que você precisa pagar, os impostos, tudo isso. Não é igual quando Deus estava dando tudo para eles. Agora os impostos iam começar a acontecer, eles iam ter algumas dificuldades, mas eles quiseram. Quando foi proposto um rei, eles foram procurar segundo o olhar deles. E eles foram olhar e Deus permitiu que eles colocassem a pessoa que eles tinham escolhido. E esse primeiro rei que se colocou lá foi Saul. Foi colocado Saul. E ele é um homem que Deus abençoou a vida de Saul, para ele ser um homem que andasse segundo os caminhos de Deus. Mas vocês perceberam que logo depois Saul já começou a fazer outras coisas. Ele não obedecia a Deus em todas as coisas, tanto é que no dia que ele morreu na guerra, era para eles ter ido consultar a Deus, para ver como que seria essa guerra, mas ele não quis. Ele foi lá, consultou um adivinho, e aquele adivinho falou assim: não, pode ir para a guerra, já tudo certo. Mas quem devia falar essa palavra era Deus. Mas Saul foi procurar alguém para dizer para ele que ele poderia ir, e nessa guerra ele morreu. E depois dele veio Davi, que foi escolhido lá e foi jogado um óleo na cabeça dele por Samuel, e ele foi ungido rei, segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. E ali Deus falou que ia estar com ele, e como esteve com ele. E durante a estadia do rei Davi, ele acertou várias coisas, dependeu de Deus, tudo, mas ele errou em alguns momentos. Tem uma diferença, sabe, irmãos? Quando Saul errou, ele não procurou a Deus.
Quando ele foi errar, ele procurou outras alternativas. Mas quando Davi ele errou, ele ficou profundamente triste pelo erro que ele fez. E ele procurou a Deus. E ele, ao procurar a Deus, Deus mandou mensagem para ele através de Natan. Deus mandou mensagem para ele, falando com ele, e ele reconhecendo a sua pequenez diante de Deus. E eu falei para vocês abrir lá em 2 Crônicas, mas antes não precisa ler, não precisa encontrar. Eu peço que coloquem na tela, se for possível, o Salmo 51. Salmo 51, Davi está dizendo para Deus o que ele estava sentindo. Davi estava dizendo para Deus que ele estava arrependido, dizendo várias coisas para Deus. Nós vamos ler o verso que você vai acompanhar aqui na tela, e nós então vamos. É possível? 51. Pode colocar lá, Salmo 51. Nós vamos ler do versinho 1 até o 10. É uma oração que Davi fez. Olha só. Ele disse assim, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti porque ti somente fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo o teu falar e puro o teu julgar. Ou seja, sabe, irmãos, nessa passagem ele fala assim, tudo que o Senhor fizer para mim está bom. Eu estou pedindo perdão, se o Senhor quiser que aconteça comigo, é com o Senhor. Ou seja, ele aceitou a decisão de Deus na vida dele. Ele não quis impor alguma coisa para Deus. Eu acho muito interessante quando a pessoa chega a Deus e fala assim, olha aqui, eu tenho vários propósitos na minha vida, eu tenho algo que eu quero mudar, algo que eu quero que aconteça, mas Senhor, tudo que o Senhor fizer para mim está bom. Essa é uma entrega que a gente tem que fazer todo dia, porque a gente não sabe o dia da manhã e nem sabe o que a gente vai decidir, e o nosso coração é mau, e aqui ele está reconhecendo isso. Pode passar para o próximo verso, verso 6. Nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas no verdadeiro, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo, alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconda o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E o verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova-me dentro de mim um espírito inabalável. Esse verso a gente sincero. Olha só, irmãos. Coloca em mim um coração puro, coloca algo inabalável, que eu acredite sempre no Senhor, que eu dependa sempre do Senhor. Eu acho muito bonito uma entrega dessa. E acredito que você e eu precisamos fazer uma entrega dessa para Deus hoje, uma entrega dessa para Deus amanhã, uma entrega dessa para Deus todos os dias, irmão. Deixar que Deus guie a nossa vida, sabe? Quando vem aquela falta de fé, a nossa falta de vontade, fazer a vontade de Deus, tem que ser falar assim, Senhor, me ajuda, porque o Senhor sabe o que eu estou sentindo. Eu não estou sentindo vontade hoje, eu não estou com vontade de fazer isso, não estou com vontade de orar, e Deus vai te ajudar com o que você pediu. Ele está interessado na tua vida espiritual, Ele está interessado na tua salvação, mais do que você mesmo, mais do que eu mesmo. Então, Davi reconheceu isso. Agora vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos ver agora 2 Crônicas. Se der para colocar lá, se der para colocar os versos ali. Essa daqui é uma tradução, deve ser mais próxima com a linguagem de hoje, tá? Pode ser, que já ajuda a gente a entender melhor o texto. Mas vamos lá, 2 Crônicas 29. Eu estive lendo Crônicas por último, e sempre quando eu estou lendo fazendo o ano bíblico e tal, como eu estou fazendo, e eu procuro tirar sempre um sermão de cada capítulo, se for possível. E eu tirei aqui, eu peguei aqui algumas coisas que aconteceram nos reinos passados. E como eu comecei aqui com os primeiros reis que teve, e nem cheguei a comentar o Salomão. O Salomão era um homem que foi escolhido, e Deus então pegou e chegou para ele um dia e disse: o que você quer? Eu vou te dar o que você pedir. E ele podia pedir qualquer coisa, ele falou assim: eu quero sabedoria. E ele foi o homem mais sábio que já temos conhecimento. E nós sabemos que mesmo ele sendo sábio, ele também errou. Mas uma coisa ele usou da sua sabedoria, ele se arrependeu, ele entregou o coração a Deus e andou no caminho de Deus de novo. Então, irmãos, olha, não é porque nós somos perfeitos, não é porque nós estamos numa igreja que representa a perfeição,
perfeitos, nós temos que ser. E a cada dia nós temos que andar mais pertinho de Jesus para a gente ser perfeito mais a cada dia. Ou seja, como aquele hino fala, né? Mais semelhante a Jesus. Eu preciso ser mais semelhante a Jesus. Então aqui, Crônicas 29 fala de um rei. Esse rei é o rei Ezequias. Nós vamos ler aqui, ó, 29, verso 3 até o verso 5. Então, 29 de 2 Crônicas. Está falando de um homem. Fala aqui, ó, o primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e o reparou. Verso 4. O verso 4 está continuando dizendo assim, ó, trouxe os sacerdotes levitas e reuniu-se na praça leste. E o verso 5 fala, eles dizem, escutem levitas, santifiquem agora a si mesmos, santifiquem a casa do Senhor Deus de seus pais, tirem do santuário tudo que é impuro. Ou seja, irmão, sabe o que ele fez? Ele, antes dele, só tinha tido alguns reis que foram bons, mas teve alguns reis que foram maus, inclusive o próprio pai dele foi mau. Mas quando ele assumiu o trono, ele falou assim, não vamos continuar a fazer da forma errada, vamos fazer do jeito correto. Então ele chamou os levitas, que eram responsáveis pelo templo, e falou assim, ó, purifiquem vocês mesmos a vida de vocês, agora entrem no templo, purifiquem o templo, arrume o que está estragado, o que está quebrado, arrume os portões, né? E vamos agora oferecer a Deus uma adoração do jeito que Deus pediu. É isso que ele falou. E isso começou a acontecer no reinado de Ezequias. Ezequias foi esse rei. Ele tem uma coisa que fala sobre ele que eu gostaria de que a gente lesse, que é no capítulo 29, também de 2 Crônicas, agora no verso 20 e 22. 20, 21 e 22 a gente vai ler. E aí, a gente vai perceber como que é falado sobre o rei Ezequias, como que Deus falou a respeito dele. Fala assim, ó, então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os chefes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, como oferta pelo pecado, em favor do reino e do santuário e de Judá. E ordenou os filhos de Arão, os sacerdotes, que oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes pegaram sangue e espargiram sobre o altar, e mataram os carneiros e espargiram sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. O que eles fizeram é retornar aquilo que tinha sido esquecido, irmão. Aquilo que era para fazer, para significar que Cristo ia vir morrer, aquele cordeiro, aqueles animais que eram trazidos eram perfeitos. E também tem uma coisa interessante. Vocês viram que era 7 de um animal, 7 de outro animal. O 7 significa perfeição. E Deus é perfeito. Então agora, Deus ele falou que aceitava tudo isso que Ezequias estava fazendo, porque ele estava fazendo, não para agradecer ele. Pensou que Ezequias estava pensando que eles iam adorar, agora falaram assim, não, Ezequias é agora nosso rei, e nós vamos adorá-lo porque ele fez a coisa certa. Então, ele levou a adoração a Deus, sabe? Adoração a Deus. Ele renovou os pactos com Deus, ele fez segundo aquilo que Deus tinha falado a ele. Agora, vamos ler no capítulo agora 31 do 2 Crônicas, o verso 20 e 21. O que o capítulo 31 fala a respeito desse homem? O que Deus falou para ele depois que ele fez as coisas para Deus? Foi isso que Ezequias fez em todo Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro aos olhos do Senhor seu Deus. E toda a obra que Ezequias realizou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus, ele o fez de todo o coração e foi bem sucedido. Né? Interessante como se fala sobre ele, né? Eu gostaria que falasse isso a respeito de mim e a respeito de cada um de vocês. Tudo que foi fazer, fez o melhor que pôde, e Deus está vendo isso. Tudo que você faz para Deus tem que ser o melhor. Tudo que você faz para Deus tem que ser perfeito. Eu acho interessante também quando falava sobre Jó, né? O Jó era uma pessoa também que era obediente a Deus, que fez todas as coisas. As pessoas falavam assim, deixa o teu Deus e morre, você está sofrendo por causa do teu Deus. Ele disse não, mesmo que ele me mate, eu continuarei servindo a ele. Que fé que ele teve, né? E foi falado que ele também tinha um coração segundo Deus. Foi falado de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Nós percebemos que quando a pessoa se interessa em buscar a Deus em primeiro lugar e fazer a vontade de Deus, Deus ele não é que ele se interessa mais por uma pessoa, ele percebe que ali existe uma pureza de sentimento, uma pureza de adoração. Entende? Depois de que aconteceu de Ezequias fazer tudo isso, nós percebemos que veio Manassés. Foi passando os reinos. E quando veio Manassés,
a Bíblia fala uma coisa ruim sobre ele, assim, que ele fez tudo mal, esqueceu dos caminhos do seu pai e fez tudo mal perante Deus. E assim foi em algumas pessoas. E ele, mesmo ele sendo mal ali, ele ainda reinou por 55 anos sobre Israel. É bastante tempo, né? Então percebe assim que Deus ele agia de uma forma assim de que deixar a pessoa sentir a necessidade dele. E chegou um momento em que Manassés ele sentiu a necessidade de Deus. Deus deu uma chance para ele, mas ele não aproveitou a chance. Depois dele veio Amon, seu filho. E Amon é falado que ele também fez pior que seu pai. Ele fez pior que seu pai, Amon. Ele foi mal o seu governo. E sabe quantos anos que Amon ele ficou ali cuidando de sendo rei? Apenas 2 anos. Apenas 2 anos ele foi rei. Depois dele veio Josias. Agora nós vamos ler mais um verso lá de Josias. Ele está no capítulo 34 de Crônicas, 2 Crônicas 34, verso 1, 2, 3, 4 e 5. A gente vai acompanhar. Se você não encontrar, não tem problema, vai ser colocado na tela. Você vai poder acompanhar. O que é dito sobre Josias? O que Josias fez? Vocês perceberam que os reis eram colocados para guiar o povo. O que o rei fazia, o povo fazia, né? Então nós vemos assim que nós precisamos olhar para fazer aquilo que Deus pede. 34, verso 1, 2, 3, 4 e 5. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Ele reinou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou os caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, Josias começou a buscar a Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém, dos lugares altos, dos postos da deusa Acera e das imagens da escultura e da fundição. Na presença dele, derrubaram seus altares dos balaíns, ele despedaçou os altares de incenso que estavam acima deles, quebrou os postes da deusa Acera e as imagens de escultura e de fundição, reduziu-as a pó. Olha só o que ele fez logo no seguinte: pegou aquele pó que ele reduziu tudo, espalhou sobre as sepulturas dos que tinham oferecido sacrifícios a esses ídolos. Então assim, ele estava purificando realmente tudo aquilo que tinha sido feito errado. E agora qual é a intenção dele? Fazer o correto. Vamos continuar ali? No qual verso paramos? Queimou os ossos dos sacerdotes pagãos sobre os altares deles e purificou Judá e Jerusalém. E também fez o mesmo nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão, de Naphtali e por todos os lados no meio das suas ruínas. Nós lemos até um verso a mais, né? Mas veja bem, ele fez uma restauração das coisas que estavam sendo deixadas de lado. Acabou com os ídolos e começaram a adorar, levou o povo a adorar a Deus. Então Josias fez uma purificação de tudo aquilo lá. Então nós vemos, irmãos, nós hoje nós somos chamados individualmente. Nós somos chamados a fazer também uma renovação do nosso pacto, do nosso propósito com Deus. Tem alguma coisa que você precisa queimar? Tem alguma coisa que você precisa deixar de ter, talvez na sua casa, de ver? Tem alguma coisa que você precisa entregar para Deus mais uma vez, para Ele te ajudar a superar as dificuldades? Porque essas dificuldades, irmãos, nós podemos falar, porque nós temos dificuldades. Nós temos dificuldades financeiras, nós temos dificuldades de espirituais, nós temos dificuldades físicas, nós temos várias coisas que temos que superar. Mas Deus ele está nos dando força hoje, através do Espírito Santo, para que a gente possa superar. O primeiro passo a superar alguma coisa não é você lutar com todas as forças para vencer, é você se ajoelhar e pedir a Deus. E aí você vai começar a fazer a sua parte e Deus vai completar a obra que você tem. Assim aconteceu com essas pessoas que renovaram o seu pacto com Deus lá no passado. Então assim, a questão para nós hoje é: temos um chamado individual para fazermos reformas, para se preparar, para purificar a nossa vida, a nossa casa e a nossa igreja. Nós podemos fazer isso ou não podemos? Nós podemos, irmão, porque nós temos dons. Deus deu dons, Deus deu capacidade, Deus deu inteligência, Deus deu sabedoria, e por isso você escolheu estar aqui hoje. E se você escolheu estar aqui hoje na presença de Deus, Ele vai te dar mais uma oportunidade de fazer esse pacto, de estar não somente hoje, irmão, mas todo dia. Sabe qual que é o pacto que você fizesse, que eu quero fazer? Eu não quero apenas estar com a minha mente elevada a Deus quando chega o sábado. Eu gostaria de estar com a minha mente elevada a Deus todo dia e todo instante. Então, quando você fizer esse pacto
com certeza Deus vai te ajudar a fazer, purificar sua mente, a sua vida, a sua casa e a sua igreja. Que a igreja somos nós, né, irmãos? Você percebe que tem algo na nossa vida que precisa ser deixado? Algo que nós devemos de purificar hoje? Não deixar para amanhã, para ficar muito tarde? Irmãos, hoje é o dia que nós precisamos estar tomando o remédio do qual Deus quer dar para nós. Como era quando fazia a vontade de Deus? Ia tudo bem. Quando era quando não fazia? As coisas desandavam. Eles eram presos, as guerras vinham e eles perdiam a guerra quando estavam com o Senhor. E o Senhor sempre estava com eles, as nações estavam olhando que eles ganhavam todas as guerras. Mas quando eles deixavam a ideia de Deus do lado, eles iam guerrear dentro deles e eles perdiam. Né? Então nós temos que também fazer tudo segundo a vontade de Deus. Como você acha que será quando fazemos a vontade de Deus? Como você acha que será quando nós não fazemos a vontade de Deus? Em tudo. Lute, confirme, cresça em sabedoria e graça, em amor e capacidade, não por causa do que você quer, mas porque Deus quer que aconteça isso, nessa renovação que você faz com Deus. Deus abençoe você e a mim, que essa graça, a misericórdia e o perdão seja acrescentado mais uma vez na nossa vida, no nosso saldo bancário celestial. Amém. Sabe? Porque nós precisamos buscar lá quanto a gente ainda tem, quanto que ainda falta, porque nós precisamos colocar nosso tesouro maior lá no céu. Nosso pensamento, nossas ações têm que nos levar para lá. Não viver bem aqui, nós não estamos buscando isso. Deus pode te dar um ano perfeito na presença dele. Você pode ter dificuldades aqui na terra? Pode, deve ter e deve ainda aumentar as dificuldades. Mas com Deus você vai ser mais do que vitorioso. Amém? Deus abençoe você e a mim. Esse é o desejo do nosso coração nessa manhã para nós. Amém. Agora vamos fazer uma coisa. Amém. Querido bom Deus, nós queremos pedir essa confiança, que nós a cada instante nós temos que passar por algumas coisas nessa vida que ainda não sabemos, mas o Senhor tem conduzido a nossa vida e por isso em nenhum momento sequer o Senhor nos deixa andar sozinhos. Por isso, Senhor, nós queremos colocar essa confiança na frente do nosso relacionamento com o Senhor, e que o Senhor possa estar sempre nos mostrando o que devemos de fazer para sermos vitoriosos, e que através do Senhor mostrar para nós, e através do poder concedido a nós, através do Espírito Santo, o Senhor possa fazer com que nós possamos mudar de atitude, e assim nós possamos a cada dia renovar nosso pacto, de estar sempre fazendo aquilo que lhe agrada. Pedimos as tuas bênçãos a nós, e que esse culto, Senhor, não seja apenas mais um culto, que nós realmente possamos fazer um pacto de fidelidade com o Senhor. Perdoa nossos pecados, abençoa nossas famílias, em nome de Jesus. Amém.